Hoje quero compartilhar com vocês uma parábola, uma história que o Senhor contou, né? Não sei se vocês já ouviram, mas é a parábola dos dois irmãos. Não é a do filho pródigo, tá? Mas antes, vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, como a Samantinha falou, em total reverência ao Senhor, que como a gente cantou, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, Deus único e verdadeiro, Deus soberano, excelso, o Altíssimo de toda a terra. Não tem nome maior do que o dele, não tem nome mais elevado, nome que é sobre todo nome, que detém todo poder e autoridade, o nosso Deus, o nosso Criador. Senhor, obrigado pelo privilégio, por ter nos tornado participantes da sua casa, participantes da sua glória, do seu amor, da sua graça, do seu carinho, do seu cuidado, da sua cura, do poder do teu Espírito, por ter nos feito casas do Senhor, moradias, moradas do teu Espírito Santo. Obrigado porque ainda que o Senhor seja santo, como a gente cantou, e o Senhor é santo, santo hoje, santo amanhã, santo para sempre, como a gente cantou, o Senhor está em nós. Está aí uma coisa que nos deixa doido, está aí uma coisa que embrama a nossa mente. Como é que pode? À medida que a gente anda com o Senhor, a gente vai entendendo, à medida que a gente te conhece pela sua palavra, a gente vai entendendo o porquê. Então, muito obrigado pelo privilégio, pela graça de estarmos hoje aqui também, junto com a sua família e com os irmãos, mas de estarmos com o Senhor todos os dias da nossa vida. Faz a sua vontade, fala, manifesta o seu coração, a sua intenção, a sua vontade, e cura a sua igreja, porque nós te ouvimos. No teu nome, Jesus, amém. Então, povo, antes do Senhor contar essa parábola dos dois irmãos, ele já tinha acabado de entrar em Jerusalém. Não sei se você lembra, a entrada triunfal, né? Que antes dele entrar em Jerusalém, ele pede para dois dos discípulos irem buscar uma jumentinha e o filhote dela. E eles buscam, e o Senhor, né? A gente cantando agora há pouco, como eu acabei de orar. Toda vez que a gente declara a grandeza e a glória de Deus, e você está declarando a santidade de Deus, Ele é santo, Ele é o Deus, Ele é aquele soberano. Aí você olha para Jesus aqui, ó, do lado, e aí na sua cabeça, não sei na sua, mas na minha, sempre gera essa incompatibilidade. Mas a gente sabe pela palavra que Jesus, Ele era e é a expressa imagem do Deus invisível. Então você quer conhecer o Deus, você olha para o Jesus. Você quer conhecer o Deus Criador dos céus e da terra, você olha para o Jesus. Ele é a expressa imagem. E aí quando a gente declara a grandeza e a glória desse Deus e olha para o Jesus de Nazaré, como é que pode, né? Como é que pode um Deus humilde? Ele entra em Jerusalém sentado num jumentinho, para cumprir a profecia que estava escrita a respeito dele. O seu rei entrará num animal de carga. Como é que pode um Deus se diminuir nesse nível? E não é penoso para Deus. Deixa eu te falar. Uma vez eu estava aqui no culto, aí o bicho estava pegando, daquele jeito. Aí eu só fiz uma pergunta: Senhor, o Senhor está onde? Na hora que eu fiz essa pergunta, Ele falou: estou aqui. Eu olhei, era um bebezinho, nem sei de quem que era o filho, mas era um bebezinho de colo. Estou aqui, ó. E aí eu falei: rapaz, gente, para Deus não tem problema em ser humilde. A gente aqui tem por causa do nosso orgulho. Deus não tem problema em se diminuir ao tamanho de um bebê e falar a língua dele. Até porque, depois que Jesus entra em Jerusalém, as crianças estavam gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E aí os religiosos, né, os durão, os orgulhosos, essa galera aí gritando,
As crianças gritando, Hosana. Resposta do Senhor para eles: vocês nunca leram? Que da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor? Ah, gente, então Deus não tem problema em ser humilde. Nós é que temos. Aí o Senhor entra, né, em Jerusalém, nessa entrada maravilhosa, a galera colocando a roupa na frente pela entrada, colocando os ramos lá das árvores e tal, e ele entra, e ele chega logo no templo, faz aquela cena, não sei se você já leu, mas que ele faz um chicote de corda e sai derrubando as mesas lá daqueles que estavam vendendo, comprando animais para o povo, e fala: gente, isso aqui é a casa de oração, e vocês estão fazendo ela casa de ladrão, covil de ladrões. Então o Senhor, ele chega nessa, aí os sacerdotes, os religiosos começam a ver aquilo, a galera gritando, a cura que estava acontecendo, porque muitos enfermos vieram, e aí o cara chegou já desse jeito. O Senhor também não tem problema em ser Deus, Ele sabe quem Ele é. Aliás, não sei se vocês já leram a passagem do lava-pés, onde o Senhor, onde o Deus, ele pega a toalha, senta numa cadeirinha e vai chamando um por um dos seus discípulos para lavar os pés dele. E o mais interessante é que nessa passagem, antes dele começar lavando os pés, está escrito assim: ele, sabendo quem ele era, da onde ele vinha e para onde ele ia, pegou a toalha, sentou e começou a chamar. Ele sabe quem ele é. Ele não tem problema em ser humilde, porque ele sabe quem ele é. Sabendo da onde tinha vindo e para onde estava indo. Então ele não tem problema nenhum. Muitas vezes quem tem problema, como eu já falei e repito, é eu e você. Tem um reggae que eu adoro que fala: se até não seja como o sapo bola. Não vou cantar aqui, senão vou. Mas não seja como o sapo bola que chega por cima. Chegue por baixo. Chegue por baixo. O Senhor chegou por baixo. E aí o Senhor, no meio daquele movimento todo, ele curando a galera, e os religiosos questionam depois: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Aí Jesus fala: eu falo para vocês se vocês falarem uma coisa para mim. Lembra o João, o Batista, o profeta lá, que começou pregando no deserto: se arrependam, preparem o caminho do Senhor, porque o reino de Deus está chegando. O batismo dele lá era dos homens ou era de Deus? Aí os religiosos começaram a entrar na reuniãozinha uns com os outros: se a gente falar que é dos homens, o povo considera João um profeta, e o povo vai vir contra nós. Se a gente falar que é de Deus, ele vai falar: por que vocês não obedeceram então e não seguiram ele? E a resposta deles para o Senhor foi o seguinte: não sabemos. Aí a resposta do Senhor para eles também foi a seguinte: eu também não respondo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Vocês já leram? Não é um pouco chocante? Está na Bíblia. Mateus 21, a partir do 20 lá, se quiser depois, fica à vontade. E aí fala que no outro dia, o Senhor voltou para o templo, mas antes ele passou com fome, para pegar um figo de uma figueira, e chegando lá só tinha folha, fruta nenhuma. E está escrito que o Senhor amaldiçoou aquela árvore, e ela se seca imediatamente, e os discípulos ficam: meu, como é que ele fez isso? Impressionados lá, né? E aí o Senhor volta para o templo e de novo começa, eu vou colocar bater, porque na verdade o Senhor fez muito isso. Bater nos religiosos, bater nos orgulhosos. O que se cumpre o que está escrito também na Bíblia: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá favor e graça para aquele que é humilde.
Então, se liga nessa. Ser resistente a algo é você ser duro. O orgulhoso sempre vai ter a chibatada de Deus. Nunca vai acessar nada de profundo em Deus. O humilde sim. Sabe aquela pessoa que você julga, aquela pessoa ali tão pobrezinha, coitada, mas a pessoa é humilde. Eu não estou relacionando a dinheiro, porque existem ricos humildes e pobres arrogantes e soberbos. Mas aquela pessoa, muitas vezes você fala, ela é o dedinho. E o Senhor falou, se o dedinho se machuca no corpo, o corpo todo sente. Então aquela pessoa mais insignificante do meio, até entre nós que a gente fala, aquela pessoa ali, quando ela sair fora, ou quando acontecer alguma coisa com ela, você vai sentir o quão ela faz falta. Porque o Senhor faz isso de propósito. O corpo ele é todo ligado, uma parte com a outra. Nem sei porque eu estou falando isso, mas é para alguém, né? Aí o Senhor começa a bater de novo nos religiosos. E aí ele entra nessa parábola dos dois irmãos, que é a que a gente vai ler. Mateus, capítulo 21, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Mateus 21, 28. Fala assim, o Senhor falando para eles, tá? Tinha mais gente lá? Tinha, mas o Senhor estava se dirigindo especialmente para os fariseus. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O pessoal lá respondeu, o primeiro. Até aqui por enquanto. Parábola simples, breve. Um pai, 2 filhos, cada um tipo de gente. Como a gente, né? E o Senhor falou que o pai chega para o primeiro e fala, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é o seguinte. O pai fala assim, filho, vá hoje trabalhar na vinha. O pai não chegou no dia anterior e falou assim, filho, amanhã a vinha, hein? Você imagina pelo contexto da época e até hoje, quem trabalha no campo não levanta meio-dia. Quem trabalha no campo, é 5 da matina, já deve estar lá. O café é 4 da manhã. Então, o Senhor chega e fala, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Primeira coisa, gente, que é o seguinte, o Senhor ele tem autoridade, e isso é uma afirmação, mas ao mesmo tempo é uma... Eu te faço essa pergunta, ele tem autoridade na sua vida para interferir no seu calendário, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos? Se ele quiser e falar, filho, hoje vai fazer tal coisa, você faz? Quantas vezes, irmãos, eu no meio do caminho, né, você terminou o dia de trabalho cansado, está voltando para casa, aí no meio do caminho você se depara com alguma necessidade, alguém precisando de ajuda, o Senhor te incomodando para você abençoar alguém. E quantas vezes eu disse sim, e quantas vezes eu também disse não. Então o Senhor, ele tem autoridade para interferir na sua agenda, ele tem autoridade para interferir no seu calendário quando ele quiser, ele sabe o que faz. Esses dias eu coloquei lá no meu Instagram, é verdade, quando ele repartiu os talentos, ele repartiu segundo a capacidade de cada um. Ele não te pede nada que você não possa fazer, ele já sabe que você consegue nele, por isso é que ele te pede. Mas a autoridade que ele tem, você se submete a ela? Filho, vai hoje trabalhar na vinha.
A gente leu aqui, tem ponto de interrogação? Ele perguntou? Não. Os mandamentos do Senhor são mandamentos. Ele manda, gente. Quem nunca, né? Eu uso direto isso lá em casa. Filho, vai fazer tal coisa. Ah, pai. Filho, eu não te pedi. Eu mandei. Então, o Senhor não pede, o Senhor manda. O Senhor sabe o que faz antes de pedir. O Senhor já tem calculado. Nós é que precisamos muitas vezes sentar e calcular. Como o pastor falou, acho que é a semana passada. Às vezes a gente começa a calcular. O Senhor pediu. Começa a calcular demais e acaba não fazendo. Eu me identifiquei completamente. Eu sou esse. O Senhor pede alguma coisa, eu já começo. E às vezes você se perde tanto no pensar, no calcular, e já era para ter feito. E ó, o time passou. E passa, viu, gente? Tem coisa na nossa vida que o Senhor pede uma, duas, no máximo umas 3 vezes. Não fez, passou. Já era. Se vai acontecer de novo, só Deus sabe. Por quê? Porque a obediência não precisa de questionamento. Simplesmente obedecer. E às vezes é sacrifício. Porque o pai chega acordando 4 horas da manhã falando o que você tem que fazer. Tem que trabalhar. Eu já preguei uma vez aqui sobre o texto que o Senhor mandou os discípulos irem fazer lá. Toda aquela coisa, né? Curar, pregar o evangelho e tal. Eles voltam cansados e o texto está dizendo claramente que eles com fome, porque eles não tiveram tempo para comer. E o Senhor fala com eles: vamos descansar. A gente passa lá, pega o barco, passa para outra região lá e a gente descansa lá. Quando eles chegam na outra região, uma multidão esperando eles. Já tinham ouvido falar que eles iam para lá, foram para lá, chegaram lá, uma multidão querendo ser curada e tal. Quando chega lá, o texto fala que o coração do Senhor se move em compaixão. E aí, foram comer, descansar? Naquele momento não. Tiveram que organizar e trabalhar mais um pouco. Então, o Senhor, Ele interfere na nossa vida quando Ele quiser. E cabe a nós dizermos sim para todo pedido dEle, para todo mandamento dEle. Beleza? Resposta do filho: não quero ir. Ai, que lindo, gente. Eu amo gente sincera. Aliás, né, como diz o provérbio, é melhor o amor, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. É melhor a pessoa que às vezes fala uma asneira, mas a pessoa que se consegue ver o coração, é sincera, abre o coração, do que aquela que ama de forma escondida, não consegue falar que você fez errado, sempre está batendo nas suas costas, falando: isso aí, estou com você. Aliás, é uma das piores coisas do mundo lá fora. As amizades que buscam em amizades, sempre afirmação: não, estou com você. Vai separar do marido? Não, estou com você. O que você decidir aí, estou com você. Não está nem aí. Só que, não, o que você decidir aí, estou junto. Nunca tem uma repreensão, nunca tem uma palavra contrária, que vai chatear. Que chateie, mas que põe a pessoa no lugar certo. Então amo essa coisa do primeiro filho, que é: pai, não quero ir. Irmãos, anotem aí no coração: Deus ama sinceridade. Entre a sinceridade e a falsidade, vocês acham que Deus vai ficar com o quê? Ainda que seja contrário ao que Ele pediu, seja sincero. Seja sincero com o que você está sentindo, porque chega a ser até uma loucura. A gente se coloca diante de um Deus que conhece a gente do avesso, do lado do outro, de cima para baixo. Como a gente cantou, Som do Meu Coração, que foi Davi que escreveu, ele perscruta o nosso coração, ele passeia por cada viela do nosso coração, ele conhece cada canto. Não tem nem porquê você querer tentar driblar Deus. Então,
exponha logo o que está no seu coração, ao invés de ficar escondendo e mantendo a boa imagem diante de Deus. É uma loucura, mas tem gente que se relaciona com Deus assim. Eles acham que Deus são pessoas. Então eu vou lidar aqui. Adão e Eva, acabamos de pecar, acabamos de desobedecer. Deus está chegando no jardim, vamos se esconder ali. Aí Deus chega chamando, né? Por que vocês se esconderam? Ah, a gente teve vergonha. Você que está escondido atrás desse pecado aí, o Senhor vai trazer você para frente das árvores, viu? Hoje a intenção do Senhor é essa. Nem tocou no assunto ainda com Deus. Tá com medo do quê? Aí o filho, não quero ir. E o texto maravilhoso fala que depois, arrependido foi. Ai, que coisa mais linda. Ou em outras traduções, depois mudando de ideia, foi. E olha aqui, gente. Você pode expor seu coração, seu sentimento, a sua verdade para Deus. Mas eu fico imaginando aquele filho pensando dentro dele. E tudo se resume ao relacionamento com Deus, tá? Sempre vai começar e terminar no relacionamento com Deus. Não é porque existe a Bíblia e porque tá escrito aqui, ó, eu preciso fazer isso. Não. Quem está por trás desse livro é o Espírito do Deus vivo. Então sempre será, aliás, tudo começou no relacionamento, Adão e Eva. E tudo acabou, entre aspas, porque quebraram a aliança. Então eu fico imaginando aquele filho, ah, pai, não quero ir não. Mas depois o pai fecha a porta, vai e ele fica lá na cama pensando, meu, o pai depois vai ficar chateado comigo. Quer saber? Eu vou. Ele tinha uma ideia que era a seguinte, não quero. De repente ele muda de ideia. Vocês acham que ele mudou de ideia querendo? Ele não quis. Vocês acham que ele foi querendo? Não. A ideia que foi mudada não foi na mente primeiro, foi na atitude. E baseada em quê? No pai. Quem mandou foi o pai. O mandamento veio do pai. O pai não ama? Ama. O pai já falhou? Não. Então se ele me pediu, é certeiro. Por isso, gente, que a gente tem que prestar atenção muitas vezes se o nosso arrependimento, ele só começou na mente, nem desceu para o coração e muito menos se transformou em atitude. Verdadeiro arrependimento. Efésios, capítulo 4, versículo 22. O apóstolo Paulo está falando assim: em relação à antiga vida de vocês, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe pelos desejos enganosos, e vocês foram instruídos a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e vocês foram instruídos a se revestirem da nova natureza que foi criada segundo Deus, que é justiça, que é retidão, que vem da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo.
Próximo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que precisa. Nunca é, irmãos, só deixar de fazer. Nunca é só parar de fazer. Aquele que mentia, só pare de mentir. Use de meias verdades agora. Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Os preguiçosos, que trabalhem agora, para ter com que repartir com aqueles que precisam. Então nunca é só parar de fazer. O arrependimento real, verdadeiro, não é só quando você expõe para Deus a verdade. Não é só ser sincero. Irmão, é parar de fazer. Agora, tem um caminho a correr, dependendo do que é. Eu passei por isso, eu já falei aqui. Eu era viciado em pornografia, foi um caminho triste, um caminho longo. E de que forma parou, saiu? Relacionamento com Deus. Nunca é fazer força para lutar contra o pecado. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não tinha dado um conselho para o Timóteo: Timóteo, fuja das paixões da juventude, fuja. Ele não falou para ele lutar contra, fuja. E aí eu fico feliz, irmãos, e é um parênteses para eu me orgulhar no Senhor. Eu fico feliz porque hoje em dia eu levo de Uber garota de programa. Elas estão lá, sentadas lá atrás. Às vezes eu consigo falar alguma coisa, outras vezes não. Já levei, estava até falando esses dias lá na casa do Sérgio, já levei gente que não tinha, garota de programa não tinha com que pagar no final, já naquela intenção. Então, irmãos, aquilo que é a sua maior fraqueza, Deus vai usar um dia para ser a sua maior firmeza. Eu nunca me imaginaria. Esses dias eu estava lá na sala, de repente eu olhei na janela, a vizinha saindo do banho. Instantaneamente, simplesmente, opa, virei as costas. Mas nunca eu imaginaria fazendo isso. Agora, fui lembrar depois do rei Davi, a mesma coisa, quase caí no laço do Davi. Olhou a Batseba lá em cima, lá saiu na sacada, viu ela lá tomando banho, e aí foi a desgraceira só depois, você sabe a história. Mas na hora eu não pensei, sabe o que eu pensei? Aliás, eu nem pensei, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. A gente fala muito sobre pessoas que têm a água no tornozelo, no joelho, aquelas que já foram consumidas, já mergulharam. E às vezes a gente fala como se fosse algo assim: não, eu sou o tipo que vou ter só água no meu, só vou ter água no calcanhar. Pelo amor de Deus, irmão. Não está dizendo que cada um é um tipo. O objetivo é você mergulhar. Senão você vai ser mergulhado por outras coisas. Senão você vai ser consumido por outras coisas. Será? Estou falando que é. Aliás, eu não. A palavra do Senhor. 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Para devorar. Se você não foi devorado por Deus, saiba, você vai ser devorado pelo diabo. Então não é algo assim: ai, eu sou só o do joelho.
O convite para o Senhor é o mesmo: aquele que tem sede, venha a mim e beba da água viva que só eu dou. Imagina o Senhor no último dia da festa, Ele sobe em cima de uma mesinha lá, sei lá, e grita isso lá para o povo: ei, aquele que tem sede, venha e beba de mim. Falando do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, sempre será pelo relacionamento com Deus. Chega em determinado momento, a consciência de que Ele está em você é 24 horas. Qualquer coisa de deslize que você faz, ou você se arrepende na hora, ou você sente Ele entristecido na hora com você. Sempre será pela presença dEle, como a Carol falou. Não somos daqui. Não somos daqui. Às vezes eu estou orando e eu falo: pai, estou com uma saudade de casa. Muitas vezes é sempre um momento de tristeza, né? Meu sonho é quando a coisa estiver toda alinhada e top, eu poder falar a mesma coisa. Ai, Senhor, que saudade de casa. Por quê? Não somos daqui. E o céu é o sinônimo da presença de Deus completa. Conheceremos Ele como somos conhecidos, completamente, sem impedimento. Romanos capítulo 8, versículo 13 fala assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito vocês matarem os feitos do corpo, certamente vocês viverão. Como que se luta com a carne? Pelo Espírito. A guerra que acontece, a guerra famosa, é carne e espírito. Não é a sua força de vontade. Se você, vazio do Espírito de Deus, quer lutar contra os seus desejos, contra o seu próprio corpo, contra a sua pecaminosidade, não vai, irmão, não vai conseguir. A obra é pelo Espírito de Deus, a guerra é através dele, a capacidade é a que vem dele. Como eu falei, sempre será pelo relacionamento com Deus. Sempre será pelo relacionamento com Deus. Aí fala que o primeiro filho muda de ideia e vai. O segundo, o pai pede a mesma coisa: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Sim, Senhor. Ai, aí é o perigo, hein, irmão? É aí onde o Senhor queria chegar. Pegar no calcanhar dos religiosos, dos orgulhosos, daqueles que querem manter só a aparência. Irmão, olha, toma cuidado com pessoa assim, toma cuidado se você é esse tipo de gente. É a pessoa que se autoexalta. É a pessoa que se autoafirma demais. Eu sou assim, eu sou assado. Não, quando Deus fala é isso mesmo, glória a Deus, só vitória, irmãos. Apóstolo Paulo falando para o Timóteo, ele fala assim, 2 Timóteo 3:2, Timóteo, haverá um tempo que muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela fé. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que Deus.
parecerão ser seguidores da fé, mas com as suas atitudes negarão o verdadeiro poder dela. Parecerão, e esse é o perigo, irmão. Você parecer ser crente, parecer ser discípulo de Jesus, e negar a fé, e negar o poder da fé com as atitudes. E na verdade a coisa ela começa, sabe o texto famoso do arrependimento de Romanos? Não se conformem com esse mundo, não se amoldem a esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Irmãos, aqui é o primeiro passo. A mente girar, a metanoia acontecer é o primeiro passo. A mudança de ideia é o primeiro passo. O segundo é a atitude. O segundo é a coisa descer para o membro. O segundo é a coisa descer para o corpo. A atitude muda. Senão fica só parecendo ser, irmão. Você só sabe, você só ouviu. Você só sabe o que é reto, o que é verdadeiro, o que é correto. Mas não mudou. E aí é onde mora o perigo. Porque daí a coisa começa a se alimentar. Enquanto você não sair atrás dos arbustos e se mostrar para Deus como realmente você é, você só vai alimentar a aparência cada vez mais. A aparência de ser dele. E aí o segundo, sim Senhor, e não foi. Pergunta do Senhor para o pessoal lá e para a gente: qual dos dois fez a minha vontade? Logicamente, o primeiro. Aquele que disse uma coisa, mas fez outra. Aqui mostra o seguinte, irmãos. Deus está muito mais preocupado com aquilo que você faz do que com aquilo que você diz. O que vai ter peso, aliás, seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas palavras também, porque está escrito que a gente vai dar conta de cada palavra, até aquelas que a gente falou assim, brincando. Mas o fim, o que vale mais são as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa postura, mais do que aquilo que a gente fala, mais do que as declarações. Antigamente o povo tinha o costume, para mostrar arrependimento, eles rasgavam a roupa. Aí vem o Senhor no Antigo Testamento falando: não quero que vocês rasguem roupa, quero que vocês rasguem o coração. Então chega um momento que as palavras, irmão, precisa acabar e se transformar em atitude. Eu lembro quando eu pecava lá, me sujava todo, aí chorava, aí outra vez chorava. Chegou um determinado momento que nem chorava mais, só falava: Senhor, me dá graça para eu conseguir. Às vezes a gente pensa que se arrepender é só chorar, só derramar lágrimas, é só pedir perdão. E na verdade o que o Senhor está querendo é uma mudança de comportamento, é uma mudança de atitude. Tem trabalho pela frente, irmão. Do mesmo jeito que a água, aquele que mergulha, ele não é um na multidão. O convite é para todos mergulharem. Tem trabalho pela frente. E muitas vezes a gente, como o Senhor tem falado aqui nesse lugar, acha que é o suficiente a gente no nosso cantinho com Deus, escondendo tudo aquilo que Ele deu e derramou na minha vida. Quantas vezes o Senhor não falou sobre trabalho, e quantas vezes o Senhor não contou parábolas que tinham trabalho envolvido, inclusive essa que a gente leu: filho, vá hoje trabalhar. O reino de Deus, irmão,
para você o reino de Deus, à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que ele é algo espiritual instalado no natural. Lucas fala que os agressivos, vou ler para você. Aliás, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus é algo espiritual aqui no nosso natural, e tem trabalho envolvido, esforço envolvido. Do mesmo jeito que você precisa de esforço e trabalho para conquistar, erguer, edificar qualquer coisa na sua vida. E aí quando fala de reino de Deus, quando fala de Deus, você acha que tudo vai cair de mão beijada, você acha que as coisas vão desenrolar pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus agindo através de você. Essa mensagem aqui, irmão, de hoje, eu estava na minha leitura de todo dia, de repente eu passei por esse texto, meses atrás, hein? Passei por esse texto, pum, ele subiu. Eu falei, o Senhor quer que eu monte alguma coisa a respeito disso. Só passou algumas semanas, só ficou nisso. Quando eu decidi, eu já vou montar a mensagem. Quando eu decidi, o pastor me chamou. Senti de Deus, isso e aquilo. Então, tem coisa que Deus só dá o vislumbre, mas vai acontecer mesmo quando você começar a desenrolar, quando você começar a trabalhar em cima daquilo. Não pense que o Senhor vai vir com o negócio completo, não. Ele te dá só um negocinho, aqui ó, pum, só um flash. Se você mergulha naquilo, você vai vendo a coisa se desdobrando. Abraão, sai da sua terra. A gente ouviu na semana passada. Abraão, eu quero o seu filho. No outro dia, ele já estava com tudo esquematizado para ir sacrificar o Isaac. Muitas vezes a gente está calculando, está esperando o momento certo. Já vai uma Eclesiastes aí para você. Aquele que fica olhando para o vento, esperando, olhando para o tempo, esperando para plantar, nunca vai plantar. Quando o tempo for hoje está muito calor, não, hoje está muito frio, não, está chovendo demais, está chovendo pouco. Sempre as desculpas, nunca vai plantar, muito menos colher. Então, diante daquilo que o Senhor pediu, comece com aquilo que você tem. O apóstolo Paulo falando sobre oferta, ele organizando o dinheiro que estava coletando para aqueles que precisavam, ele falou, não tem a ver aqui com o ter, tem a ver com o querer. Se aquele que quer participar, ele vai participar com aquilo que ele tem. Não é contado com aquilo que ele não tem. Se o querer vem primeiro do que o poder, você começa de qualquer jeito que o Senhor vai desenrolando o resto. Então tem trabalho envolvido. E o nosso privilégio é participar disso. O Senhor uma vez contou uma parábola, que ele disse assim, estava falando com os discípulos e falou, quem de vocês, sendo um patrão, e tendo um funcionário trabalhando lá no campo, quando esse funcionário volta, quem de vocês, sendo o chefe, sendo o patrão, sendo o dono de tudo, vai falar assim pro empregado, senta aí, vamos comer, antes de pedir para ele, primeiro prepara a nossa comida, troca de roupa, depois você vem e me serve, aí depois você come. Quem que vai falar? Aí o Senhor conclui falando assim, vocês, quando fizerem só o que for pedido para vocês, digam o seguinte, somos os mais indignos dos servos. Agora entenda, o Senhor fala assim,
que o patrão, ele não está obrigado a ficar dizendo obrigado toda vez que o funcionário obedece. Vai fazer isso, obrigado. Faz aquilo. Caio, vai lá, faz isso. Deus falando, Caio, faz lá, faz isso. Joinha, obrigado. Por que Deus não tem obrigação de ficar agradecendo a gente por tudo? Porque já é, gente, um privilégio nós podermos entrar na casa onde Deus está. Já é um privilégio nós podermos servir e ser servidos, tá? Porque esse Deus, não pensa que esse Deus tirano, que quer o seu serviço. Esse Deus, ao mesmo tempo que Ele te pede, Ele te dá. Ele te serve, gente. Ele lavou os pés. Ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então é um privilégio para a gente olhar para o exemplo e seguir. É um privilégio para a gente poder estar no mesmo ambiente que Ele. Já é um privilégio da gente poder sentar na mesma mesa que Ele e muitas vezes fazer igual o João, deitar um pouquinho no peito dele. O privilégio, o trabalho é consequência, como eu já falei, é consequência do relacionamento. Se Ele está trabalhando, eu não vou. Se eu estou seguindo Ele, eu não vou trabalhar como Ele está trabalhando. Se eu estou seguindo Ele, eu não vou auxiliar a Ele no que Ele estiver precisando. Mas muitas vezes a gente precisa, como cantou, desse batismo de fogo, desse renovo do Espírito. Por quê? Não tá sem força. E é aí que a graça de Deus entra, irmão. É sem força mesmo. Eu queria só os músicos, se pudessem subir aqui. Só os músicos por enquanto. Porque onde não tem força, irmão, o Senhor vem e renova de fato. Por isso eu queria que vocês se colocassem de pé. Se as ministras quiserem subir, pode subir, só para a gente dar um tempo. Tem um salmo que diz que a gente canta com os instrumentos. Cante a Deus com o aduf, com a harpa. Então vamos deixar os meninos cantar um pouquinho. Eu queria que você concentrasse sua mente, seu coração no seu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. No final, o pai não levou em conta aquilo que o filho tinha dito, mas o arrependimento dele. Do mesmo jeito hoje aqui, do mesmo jeito com a nossa vida, não pense que você vai se arrepender só uma vez na sua vida. Martinho Lutero falou que o arrependimento é um estilo de vida. A gente vai estar constantemente se arrependendo, e sempre haverá festa no céu para aquele que se arrepende. Então, para você que está envergonhado, para você que não quer sair de trás das folhas, o convite do Pai é o seguinte: pode sair porque eu já sei onde você está. Pode sair porque eu já sei o que você fez. Pode sair porque eu estou no ambiente. Então a gente se dirige para o Senhor Espírito Santo, que tem olhos como de fogo, e pede que seja segundo a sua operação, Espírito Santo, segundo a manifestação do seu poder. Vai colocando, Espírito Santo, para fora tudo aquilo que está aí oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está tentando se instalar, tudo aquilo que está criando raiz, tudo aquilo que está matando por falta de confissão. E a sua palavra fala que aquele que peca e confessa, esse é perdoado.
Então, irmão, o convite do Senhor para você hoje é o seguinte: muda de ideia, muda de ideia, muda de ideia e faz aquilo que é certo, muda de ideia e faz aquilo que é segundo a vontade dEle. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe.